Quanta história cabe em uma década? E quanta história ainda pode ser escrita? Há exatos 10 anos, a mineração Usiminas oferece minério de alta qualidade, sempre com segurança e respeito ao meio ambiente. Nosso produto, hoje, é enviado para algumas das maiores siderúrgicas do mundo. Mas nossas raízes seguem firmes, nos lembrando sempre de quem está próximo, ajudando na construção dessa história diariamente. Em 2019, alcançamos recorde anual de vendas, produção e exportação. E acreditamos que o futuro promete novas conquistas, como o fim do uso de barragens convencionais nas nossas atividades, já a partir de 2021. Muita coisa já foi feita, muito ainda está por vir. Vamos juntos construir o amanhã? Mineração Usiminas, mineração em dia com o futuro. Nós estamos aqui e somos essenciais. Produzimos de forma responsável e segura insumos para todas as indústrias, do agronegócio à indústria química, para a construção civil e geração de energia. Estamos presentes em todos os setores da economia. Somos o início, somos matéria-prima. Estamos no DNA dos equipamentos médicos, respiradores, camas hospitalares, bisturis. Possibilitamos a comunicação na ponta dos dedos. Nossos produtos vão do conteúdo até as embalagens de medicamentos. Estamos até mesmo nas refeições de todos os dias. Nós somos a indústria que produz insumos para todas as indústrias. Podem contar com a mineração. IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. Tudo que é essencial não pode faltar nesse momento de pandemia. Pães, frutas, legumes, hortaliças e os inúmeros produtos da indústria alimentícia. O Brasil é o maior exportador de alimentos do mundo. Mas para que o país continue produzindo para a sua mesa, somos imprescindíveis. Seja para adubar, corrigir ou fertilizar o solo, estamos sempre presentes. O nitrogênio, o fósforo, o potássio e o calcário são minerais essenciais para o agronegócio. E se hoje não falta alimento durante a pandemia, é porque nós continuamos trabalhando junto aos demais setores. Nós somos a indústria que produz insumos para as outras indústrias. Podem contar com a mineração. IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração.
Vivemos num momento que o lugar mais importante de todos é na segurança da nossa casa. E cada pedacinho dela foi feito a partir dos agregados fornecidos pela mineração para a indústria da construção. E quando tudo isso passar, você poderá circular por estradas, viadutos, túneis, pontes e calçadas. Tudo construído com areia, brita, cimento, aço. Também produzimos o calcário, sílica, alumínio e minério de ferro, que serão a base do cimento e do concreto de construção. Juntos, esses bens minerais darão forma e composição para as estruturas das construções. Casas, prédios, hospitais, comércios. Não importa onde você esteja, uma parte de nós sempre estará com você. E se hoje não faltam materiais para a construção civil nem para a infraestrutura, é porque continuamos trabalhando. Nós somos a indústria que produz insumos para as outras indústrias. Podem contar com a mineração. IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. Um dos minerais mais valiosos da Terra, o ouro, é essencial para a nossa sociedade. Presente desde a antiguidade, deu origem às primeiras moedas e ainda é usado como segurança financeira pelos países. Sua utilização na arquitetura é uma das mais conhecidas, assim como na moda e no design. Porém, sua utilização é muito mais ampla. Bom condutor de eletricidade está nos chips e processadores de TVs, celulares, computadores e equipamentos médicos. Excelente refletor está nos satélites artificiais e como catalisador na indústria automotiva. Sua capacidade precisa permite cirurgias vasculares e visualização no microscópio eletrônico de varredura. Se hoje não falta ouro para os equipamentos eletrônicos, nem para suas outras inúmeras finalidades, é porque continuamos trabalhando. O ouro, como os outros minerais, faz parte de uma indústria essencial. Nós somos a indústria que produz insumos para as outras indústrias. Podem contar com a mineração. IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. Quanta história cabe em uma década? E quanta história ainda pode ser escrita? Há exatos 10 anos, a mineração Usiminas oferece minério de alta qualidade, sempre com segurança e respeito ao meio ambiente. Nosso produto, hoje, é enviado para algumas das maiores siderúrgicas do mundo. Mas nossas raízes seguem firmes, nos lembrando sempre de quem está próximo, ajudando na construção dessa história diariamente. Em 2019, alcançamos recorde anual de vendas, produção e exportação. E acreditamos que o futuro promete novas conquistas, como o fim do uso de barragens convencionais nas nossas atividades, já a partir de 2021. Muita coisa já foi feita, muito ainda está por vir. Vamos juntos construir o amanhã? Mineração Usiminas, mineração em dia com o futuro.
Bom, boa tarde a todos. Estamos aqui reunidos com a doutora Débora Puccini e o doutor Eduardo Leão, dignos e diretores da nossa Agência Nacional de Mineração, para poder conversar sobre o Plano Lavra. Inicialmente, em nome do IBRAM, a gente queria agradecer a presença dos dois, que nesses momentos aí de tanta dificuldade com as questões da pandemia que nós estamos vivendo e que nós estamos vivendo esse momento aí de muitas reuniões virtuais, etc. Agradecer a disponibilidade dos dois para estarem conversando e debatendo esse assunto conosco. E eu, nesse primeiro momento, eu vou, para a gente aproveitar a presença dos dois, eu não vou fazer aquela habitual apresentação do brilhante currículo de história de vida de ambos, porque nós já o conhecemos aqui como operadores do direito minerário e da questão, e todo mundo sabe do trabalho exemplar e brilhante que a doutora Débora e o doutor Eduardo estão fazendo à frente da ANM. E as minhas considerações iniciais para passar a palavra para eles são as seguintes. Eu tenho comentado na maioria das minhas aulas e das palestras e conferências que nós estamos vivendo um momento ímpar da mineração brasileira em todos os sentidos. Primeiro, porque sempre foi um anseio antigo a transformação do nosso DNPM na Agência Nacional de Mineração. Essa luta foi muito dura para se conseguir. Eu sempre eu sempre brincava que nós do setor mineral sempre fomos conhecidos como, nós temos aquele artigo 20 da Constituição da República Federativa do Brasil que fala da CEFEM, onde a gente tem lá no que tange a CEFEM e fala das compensações financeiras ou participação dos resultados do petróleo, do gás, dos potenciais hidráulicos para fins de geração de energia elétrica e dos outros recursos minerais. Eu sempre critiquei muito os outros recursos minerais, não porque para desmerecê-lo em relação aos primeiros, aí, principalmente o petróleo e gás, e a água, que não deixa de ser um recurso mineral, mas pelo fato de que nós, na mineração brasileira, e exatamente porque temos uma gama de produtos da maior variedade possível, não conseguimos ser percebidos pela sociedade e ficamos muitas vezes com a ideia dos outros. E essa questão de comunicação e de viver a mineração é algo que eu acho fundamental para viver. E no Brasil nós somos pródigos em fazer leis, e delas muitas são boas, há críticas de várias questões das leis, mas uma das leis que foi fantástica para o nosso setor foi a criação da Agência Nacional de Mineração, com as novas ferramentas que ela dispõe. Nós estamos vivendo um momento de extrema felicidade e desenvolvimento econômico sustentável no Brasil, momentos esses onde nós temos uma lei de liberdade econômica, onde nós temos elementos de construção do processo que vamos aqui, e algo que é fantástico que foi feito pela diretoria da ANM, pelos dois diretores que estão aqui, que trazem uma visão muito interessante com toda a experiência que foi adquirida pelo DNPM durante todos os anos passados, e nós temos notado, pelo movimento legislativo, pela dinamização da ANM, pela questão da publicidade dos atos administrativos e transferências, principalmente, gente, todos nós lembramos a dificuldade de ter acesso a um processo. Então nós temos elementos, temos muito que comemorar com a nova Agência Nacional da Mineração, mas temos também muito que trabalhar. Eu sei, eu acompanho diariamente lá, Eduarda, Débora, doutor Bica, doutor Tomás, doutor Tasso, o trabalho é hercúleo. Por que hercúleo? Porque temos muitas coisas positivas do passado, mas nós temos que nos modernizar porque o mundo está globalizado, o mundo está moderno. A segurança jurídica, os processos para o desenvolvimento da mineração brasileira são fantásticos. Então, eu poderia falar aqui quase 1 hora sobre esse tema, mas não é a mim que vocês vieram ouvir. Vou passar para a doutora Débora e o doutor Eduardo, porque o Plano Lavra tem muito a ver com isso. Então, vamos aproveitar esse tempo. Passo a palavra aqui, primeiramente, à doutora Débora, e vamos aqui apresentar o Plano Lavra, e nós vamos aqui fazer um bate-papo interativo com vocês. Por favor, façam as perguntas pelo chat. Nós queremos aqui informar a situação e tentar mostrar o atual estado da arte e realmente colocar para vocês que têm interesse na mineração o grande produto que isso é para a mineração brasileira, que é algo que os diretores da ANM, todo o corpo da agência tem feito. Então, doutora Débora, a palavra é sua, vamos em frente e eu vou ficar aqui a aprender com todos.
Boa tarde a todos. Boa tarde, Marcelo. A gente aqui concorda plenamente com essa questão da agência. É um desafio, tem sido um desafio enorme para a gente, que tá como todo mundo. Nós estamos aqui com todas as pessoas, nós não estamos nas condições de melhores do que ninguém. Assim como os empresários, assim como os mineradores, os garimpeiros, os consultores, a gente também está aprendendo a fazer uma agência de regulação, né? E somos, né, a irmã mais nova, mais recente de todas as outras agências, mas temos já que mostrar serviço, mostrar resultado. Mas, em cima disso, a gente também tem aí uma demanda muito grande do setor e uma demanda interna também, nossa, de querer resultado para ontem, imediato, até por conta de todas as dificuldades que a gente enfrenta e enfrentou enquanto DNPM, dadas as mas também as dificuldades que a gente tinha, até acesso a processos físicos. Então, em cima de tudo isso, a gente continua aí, mesmo com muitos problemas que nós vivemos no ano passado, ainda esse ano, pegando a questão da pandemia por uma ironia, né, se a gente pode dizer assim, uma ironia do destino. Em cima da pandemia, a gente criou aí o Plano Lavra, né? Cada um nas nossas casas, nós reclusos, resolvemos fazer uma série de medidas que pudesse trazer ao mercado do setor mineral algo que fizesse com que os mineradores pudessem rapidamente voltar a ter as suas minerações voltadas à produção, que eles pudessem ter, que a gente pudesse ter medidas de desburocratização, não exatamente só desburocratização, mas que fossem de rápido atendimento, em que a gente pudesse desengargalar uma série de entraves que nós tínhamos, e ainda temos vários, mas que a gente pudesse resolver de forma rápida, não burlando os trâmites legais, mas que a gente pudesse revisitar nossas regras de maneira em que a gente impactasse o mínimo possível, fosse mais rápido de resposta e que desse impactos positivos ao minerador que já estava aí sofrendo com a pandemia e ainda está, embora tudo ainda esteja muito parado, né? Então, só para a gente, antes de eu entrar aí na exposição dos fatos, é importante a gente mencionar que isso não colide nem intercepta com a nossa agenda regulatória. Ela continua, ela existe, e a agenda regulatória é uma previsão legal e que ela tem aí o período de vida e o trâmite correndo, como qualquer outra agenda regulatória. Ela precisa ser cobrada, ela é participativa e ela está em funcionamento. O Plano Lavra ele vem para adicionar novas questões além da agenda regulatória. Tá? Eu vou aqui colocar rapidamente aqui na tela a série de ações, não sei se vocês vão conseguir visualizar. Vocês conseguem visualizar? Perfeitamente, Débora, já está na tela. Ótimo. São aí algumas das ações principais que nós elencamos aí de imediato atendimento, né, ao minerador, que nós identificamos como se fosse o que a gente pudesse fazer o mais rápido possível. Então, a gente se reuniu com os nossos superintendentes e resolvemos botar a mão na massa. Acredito aí que foram umas 3, 4 semanas, né, Eduardo? Nós realmente nos reunimos e falamos, vamos tentar fazer daí o que a gente puder de solução para a gente tentar agilizar dentro do que a gente tem um pacote de questões em que a gente consiga fazer com que os processos das pessoas tramite de uma forma melhor, agilize para quem está começando, principalmente para quem está começando a regular. Uma coisa que eu poderia agregar, Débora... Fala aí.
Uma coisa que eu poderia agregar, assim, até falando bem, Marcelo, assim, até começando a minha fala, obrigado pelo convite aí de vocês do IBRAM por esse evento, realmente muito bom a gente ter esse espaço para divulgação do nosso trabalho, e esse trabalho hercúleo realmente que não é fácil. Uma das coisas que não levou a fazer o Plano Lavra, como a Débora realmente falou, a gente estava pensando durante a pandemia, mas também o pós-pandemia. Por isso que essas ações que a Débora está colocando, eles vão servir para a retomada do setor mineral pós-pandemia. Né? Ou seja, a gente está mudando algumas regulações, normativos, procedimentos internos, pensando nesse aprimoramento da gestão mineral dentro da ANM. E por que a gente também fez isso? Muita gente não sabe, né? Eu acho que a gente nem divulgou esse dado ainda, estou falando aqui de primeira mão. A nossa produção, comparada ao mesmo período do ano passado, infelizmente, ele não está contente do que a gente gostaria. Ele está um pouco acima da metade da produção para o mesmo período do ano passado. Por que isso? A pandemia trouxe uma grande dificuldade para a agência, que é a questão do acesso dos nossos servidores às nossas instalações. Nem todo mundo sabe, mas a nossa média etária dos servidores da ANM é de 54 anos de idade. Então, nós temos algumas agências no Brasil que estão fechadas porque, por exemplo, em Rio de Janeiro, dos nossos quase 30 e poucos servidores que nós temos lá, só 5 não são dentro da área de risco. Então, assim, infelizmente, a gente está sofrendo pelos processos ainda estarem, na sua grande maioria, híbridos ou então 100% físico, ou seja, não tão digitalizados que as pessoas possam ler em casa, estudar em casa. Isso traz essa dificuldade de produtividade em cima do processo minerário. Então, o servidor tem que ir na agência, muitos ainda têm receio de levar um processo para casa, mas a gente até liberou, existe uma normativa que a pessoa se responsabiliza, estou levando para casa, vou analisar em casa, mas tem muitos que não querem fazer isso. Então, são regras internas, são regras internas que nós tomamos fora. Exato. Essas que são para público, né? E uma coisa boa da pandemia, né, a gente querendo olhar para esse lado positivo, né, uma coisa boa da pandemia foi a gente conseguir olhar um pouco mais para dentro de casa, que as pessoas teriam realmente mais engajamento para mudar normativos, para mexer um pouco nessas coisas, exatamente porque a gente não precisa de um processo físico para ler, é só a gente botar a nossa cabeça para pensar, estudar os normativos, ou seja, por isso que a nossa agenda regulatória continua de vento em popa, e essas coisas que nós estamos fazendo agora são visões de desburocratização, como a questão da delegação de competências, ou seja, a diretoria colegiada, agora já entrando um pouco mais na pauta realmente do Plano Lavra, a diretoria colegiada só vai ficar realmente com o que é estritamente necessário, que é portaria de lavra, regulações, caducidade, todos os restos para baixo foram delegados e subdelegados para as superintendências e gerências regionais. Então, guia de utilização não chega mais na diretoria colegiada, sessões não chegam mais na diretoria colegiada, ou seja, a gente vai dar mais celeridade à finalização desses processos minerários dentro da autarquia. Outra coisa, a questão da resina reciclada, foi até um voto da própria Débora, onde permite agora essa visão de sustentabilidade e reutilização da resina para envase de água mineral. Um voto meu foi na questão da cisão, fusão e incorporação, que não precisa mais da verbação, ou seja, você só vai trocar de dono. Então, por mais que não tenha verbação, por que esse cara tem que segurar para continuar na exploração mineral? Não tinha cabimento isso. Então, a gente está revendo muitos regramentos, a grande maioria deles estão até na portaria de consolidação 55, coisas que não faziam mais sentido. Então, vamos dar um novo olhar, vamos desburocratizar, vamos simplificar. Tudo isso muito baseado na lei da liberdade econômica, ou seja, o minerador ele tem uma autodeclaração que ele está imputando aquele risco, ele tem que ter os bônus e os ônus daquilo. Se ele mentiu, ele vai pagar por isso. Então, a fiscalização responsiva nossa, a gente quer atuar mais, um pouco daquela teoria, que eu não gosto muito de comparar, de comando e controle, ou seja, a gente aperta, a gente facilita um pouco mais na entrada, que esse era um grande problema que o DNPM herdou nos últimos anos, ou seja,
você tinha muita gente trabalhando naquela entrada do processo, ou seja, na portaria de lavra, no licenciamento, ou seja, fazendo uma visão muito crítica naquilo e facilitando na fiscalização, que era nossa visão é o contrário. A autodeclaração, a lei da liberdade econômica te dá toda essa facilidade e você se autodeclarar e ter o melhor acesso a poder fazer aquele uso, e a gente, com poucos servidores, vai focar no pós-uso ou durante o uso, que é na fiscalização e o monitoramento também de fechamento de mina, que era uma coisa muito, muito aquém do que era feito no passado. Eu acho que esse seria o grande preâmbulo para a gente começar esse nosso debate aí em relação a isso. Não, excelentes ponderações de ambos, tá? Como diz, a bola está levantada. Eu, como aqui moderador, eu só tenho a dizer que isso é a visão moderna, que a gente estava comentando lá no início da nossa introdução. Não há como se pensar numa autorregulação num sistema moderno de agência sem isso. Quer dizer, a responsabilidade legal é do empreendedor. Ele é responsável pelos seus atos e cabe à ANM fiscalizar isso em nome da sociedade, em nome da comunidade, numa agência que está sendo comentada, Eduardo e Débora, porque essa é a grande função, né? Eu acho que a fiscalização de papel, entre aspas, ela é muito positiva, ela dá seus dados, mas ela não agiliza o processo com os recursos que se tem. Então, quando você vê que, num plano de lavra, e isso mostra a eficiência que, pelo menos do ponto de vista de pensar e planejamento, que eu acho que é fundamental nesse momento, se nós temos poucos recursos humanos, que é um problema da agência, essa questão da pandemia é muito bem lembrada, Eduardo. Grupo de risco, eu, por exemplo, estou no grupo de risco, ainda estou novinho, mas estou lá ainda, mas assim, chegando dessa forma. Mas o fato é o seguinte, isso é realmente o que a gente está enxergando aqui do lado de fora, dessa questão regulamentar. Eu faço um comentário aqui, até querendo dizer ao público que a gente que está o dia a dia operando o direito o minerário, né, com os empreendedores, etc. Essa dificuldade do acesso ao físico, essa transição, isso é um início, mas é realmente, até você estabelecer, encaminhar, chegar ao final desse processo, mas ele está andando a passos largos na nossa visão. Se não fosse a pandemia, provavelmente a gente já estaria um pouco mais adiantado por conta dessa questão dos funcionários. É lógico que muito tem o que se fazer ainda, né? Se você pensar os volumes dos arquivos antigos que se tinha, os processos físicos, Minas Gerais, Pará, que são os nossos estados aí, mesmo outra coisa, isso é uma dificuldade, até você movimentar e achar um documento para fazer uma análise adequada, né? Quando eu falo, os nossos servidores da ANM são verdadeiros abnegados, né? Porque a estrutura que a agência, que o DNPM tinha, que a agência começa a ter, e eu pego nesse ponto até para talvez provocar um pouquinho o debate. Se vocês puderem fazer talvez algum comentário desses estudos que vocês estão fazendo perante a ANM na Fundação Dom Cabral, que eu acho que isso tudo tem a ver com o Plano Lavra, tá? Porque isso tudo é o que se mostrar para o público, isso que a gente que está vendo isso acontecer, mas o público em geral não consegue enxergar esse trabalho que vocês estão fazendo, que é tão bom de planejamento, excelente e que exige uma série de coisas, principalmente mudança de cultura, né? Cultura não é algo fácil de se mudar. E eu, como torcedor do América Mineiro, falo isso, mas vamos lá, Débora, a palavra é sua, senão eu acabo... O desafio maior aí é a mudança de cultura, né? Primeiro de tudo, não é mais uma autarquia indireta ligada ao Ministério. Né? Começa por aí, né? Tanto para a gente quanto para o público externo, entender essa questão e que a gente se comporta agora como uma agência, efetivamente, é uma coisa que ainda vai demorar um pouquinho para se entender e para se trabalhar. A gente mesmo teve e está tendo que aprender como que se faz para se trabalhar como agência, né? E internamente, com os funcionários que estão há muitos anos trabalhando como DNPM, se especializaram como DNPM, né? Mudar para pensar como agência, com esse toque de fiscalização responsiva, o risco ser do empresário, que na verdade sempre foi, né? Sempre foi do empresário,
só existe o risco do empresário, a gente só ficava do outro lado da mesa retendo um risco que só era do empresário, né? Então, mudar esse conceito para que eles entendam que quem tem a perder é o empresário. E o que a gente tem que fazer, que o nosso papel é justamente zelar para que o impacto que vai acontecer seja efetivamente fiscalizado e com a severidade, que o empresário entenda também que é um contrato. Olha, eu estou te cedendo esta área sob esse contrato que você está assinando comigo, sob essas condições. Se você furar, eu tomo a área de você. É assim, é simples assim, né? Então, essa relação, pensar fora da caixa, né? É um estímulo que a gente tem feito entre a gente e começamos a fazer com os funcionários também. E esse estudo com a Fundação do Cabral veio aí numa pegada muito boa, reestruturar a cara da agência, e nós estamos aí com uma visão de estrutura de agência em cima das limitações de cargos que a gente tem, que é muito enxuto, né? Mas em cima do que a gente tem, vamos aí finalizar até o final do ano, a gente vai estar com uma proposta de estrutura mais moderna e com a pegada de desterritorialização. Nós vamos ter aí, efetivamente, uma agência no território nacional, com uma logística que cubra o território nacional, pensando em processos totalmente digitalizados, onde a mão de obra é do território nacional, onde eu possa contar com um super expert que esteja no Rio Grande do Sul atendendo a um processo do Pará e vice-versa, né? Esse engessamento que a gente tinha geográfico, a gente possa trabalhar de uma outra maneira, porque, afinal de contas, a gente tem outras tecnologias e a gente precisa utilizar disso, né? E esse era um dos grandes problemas, Marcelo. Esse é o foco. Esse é um dos grandes problemas que a gente tinha na minha avaliação do que era essa última fase do DNPM, né? Eu acho que também o DNPM, que teve 84 anos, ele teve seus altos e baixos, teve realmente sua fase áurea, que todo mundo fala, na década de 60, que eu não vivenciei isso, mas falam que era realmente ótimo, rápido, tinha uma função realmente muito bem vista, mas no final dessa última década, de 2000, 2010, o DNPM deu uma travancada de processos, de entendimento, e aí eu vou até te colocar uma pergunta, por mais que eu não seja o mediador, eu vou até te fazer uma pergunta jurídica e sobre um processo minerário. Por exemplo, na tua avaliação, eu desistir de uma desistência, posso ou não posso? Pergunta ótima. Exato. Pergunta ótima, Eduardo. Olha, qual é a tua sua avaliação? Não, vamos lá. É sim ou não? Sim ou não? Pode ou não pode? Olha, para advogado, sim ou não, a pergunta é rápida, hein? Sim ou não? Cada caso concreto é um e cada vírgula é uma. Mas vamos lá. Sob o ponto de vista unicamente conceitual, uma coisa é desistência, outra coisa é renúncia de direito. Tá? Exato, correto. Não, é desistir de desistir mesmo. Tá? Então, o fato é o seguinte, se o caso for de uma desistência e não houver ainda uma homologação dessa desistência e não houve aquela renúncia, porque o termo renúncia, ela se opera imediatamente, independente de uma aprovação do ente efetivo. Uma desistência, se ela não tivesse condão de renúncia, ela precisa ser homologada para ter, na minha visão, assim, conceitual. Volto a repetir, cada caso é um caso. O mais difícil da norma e da aplicação do dia a dia é você entender, diante daquelas circunstâncias específicas do caso, se ele atende todos aqueles requisitos conceituais que a gente existe. Então, Eduardo, eu acho que isso é o que vocês estão fazendo bem aí, dentro dessa linha, que não vamos ficar tratando um entendimento pessoal opinativo do procurador ou do advogado, né, que faz o barato, ele é opinativo. Exato. Tá? Ele não pode ser considerado como a ser seguido a ferro e fogo, porque isso não acontece nem no judiciário. Tá?
o próprio juiz é revogada a decisão dele. Então, o fato é, quem decide o ato administrativo, e é isso que eu acho que a ANM deveria se conduzir, para tomar a decisão, e é muito comum as instâncias de recurso administrativo e mesmo o judiciário, posteriormente, para atender. Às vezes a pessoa fala, a minha decisão tem que valer porque eu tomei. Não, ela é a minha fundamentação, com a minha motivação, e às vezes aparece algum elemento, alguma coisa que pode até se mudar naquele caso concreto. Então, o que eu acho que a agência vai progredir muito e que está em caminhos largos e passos para fazê-lo, é a partir do momento que ela parar de tomar decisões especificamente, como se tudo fosse a mesma coisa, tá? Dessa delegação, isso acontecer para que esses casos concretos possam ser avaliados adequadamente, e esses casos concretos, se não forem bem avaliados adequadamente, a instância revisora é exatamente para poder consertar isso. E às vezes a pessoa não percebeu, às vezes não tem uma manifestação, um fato, tá? Eu não sei se eu respondi bem uma pergunta tão difícil. Só que exatamente isso, eu nem opino se pode fazer o desistência ou não. A questão é atendimento único para cada caso, que não existia. Então você não tinha uma isonomia. Da mesma forma que a guia de utilização tem estado que concede e tem estado que não, porque o gestor simplesmente não quer. Então a gente não pode ter isso. A gente tem uma agência, isso até que eu falo, eu sou do Pará, né? Então aqui no Pará tem alguns servidores nossos que ficam brigando, não, o senhor tem que brigar pelo estado do Pará. Eu falei, não, meu amigo, eu brigo pelo Brasil. Nós temos uma agência única. Nosso entendimento tem que ser o mais similar e isonômico possível. Porque senão a gente vai continuar tendo aqueles feudos que cada estado aponta para um lado e não representa o que a instituição quer. É o conceito da segurança jurídica que a gente precisa passar. Exato. Então, a gente está trabalhando por estados, mas para fora do país. Isso é que é o importante. Trabalhando com a Fundação do Cabral, exatamente ajudar a gente nessa estruturação e nesse trabalho de liderança, porque isso é um dos grandes problemas que o DNPM teve. Ele não trabalhava liderança, ele trabalhava naquela capacitação pessoal para o técnico, e não era todo mundo que tinha direito a isso. Então, uma das coisas que eu já briguei com o nosso gerente, por exemplo, das regionais, não é uma crítica a geólogos ou engenheiros de Minas, até porque nós temos uma geóloga aqui presente, mas o nosso gerente assinava geólogo fulano de tal. Eu falei, meu amigo, o senhor não é geólogo, o senhor é gerente. Exatamente. Então, você tem que desapegar disso. O seu trabalho é gestão. Você não é geólogo, você tem que deixar o trabalho técnico para o seu técnico. Você tem que se atrelar à gestão. Dar mais resultado, fazer a melhor logística, gastar menos. Então, infelizmente, tem muita regional nossa que não consegue olhar isso. Então, paga o aluguel mais caro porque é o mais confortável. Eu estou aqui há muito tempo. Maior. Então, tudo isso são trabalhos de formiguinha de uma mudança de cultura que a gente tem que fazer. Então, além desse trabalho da Fundação do Cabral, já encerrando para voltar a bola para ti, tem mais um trabalho que é muito importante que a gente está fazendo, e já começou, que é com a OCDE. Então, a gente contratou a OCDE no final do ano passado, já fizemos a primeira etapa, que é de fornecimento e fomento e instrumentação da OCDE sobre os nossos normativos de legislação, traduzimos para inglês, fizemos muitas coisas agora, até março, e agora a OCDE já está destacando cases para a gente ser similares, né? Porque a nossa ideia é exatamente não inventar a roda. Vamos pegar os maiores players de mineração no Brasil e ver a nossa similaridade, o que pode ser copiado, como é o caso da Austrália e Canadá. Austrália e Chile. Pegamos um case também da América do Sul. Então, nossa ideia não é inventar a roda. A OCDE já fez esse trabalho em outros países. Então, o que tiver de normativo e regulação, a gente vai tentar seguir, porque nós somos um grande player, como esses dois países são. E além da... A ideia é ir para o caso prático, para a realidade efetiva. A OCDE gostou muito que ela vai fazer até uma coisa gratuita para a gente, que é fazer a revisão de normativo ambiental. A OCDE vai reunir com o IBAMA para ver o que eles podem ajudar nos normativos para a área de mineração com viés ambiental. Então, é um grande trabalho que só vai acabar no ano que vem, mas ele é muito importante para essa redução de fardo regulatório e essa nova cara que a gente quer dar para a agência. Complementando o que o Eduardo falou, por incrível que pareça,
A gente acha importante ter um normativo ambiental para mineração, diferente do que muita gente preconiza. Não tem que ter, tem que flexibilizar, ok. Não é que tenha que flexibilizar, o que a gente defende, por isso a gente fez uma coisa na guia de utilização, é que a gente precisa desatrelar os nós, né? Os procedimentos ficaram emaranhados e, por isso, as questões ficaram confusas. O que a gente gostaria é que tivessem regulamentações ambientais específicas para mineração, porque aí você consegue ter uma uniformização de conceitos minerais em todos os territórios. Porque no Pará, o Eduardo tem exemplos para guia de utilização, determinados níveis de entendimento de meio ambiente. Eu, no Rio de Janeiro, tenho outros que a gente não é compatível, não conversa, e aí a gente perde daí várias questões ambientais e aí faz com que o setor fique fragilizado, né? Então, o que a gente vem buscando é que a coisa fique uniforme, com um entendimento para todo mundo, com a participação, obviamente, do setor e das outras esferas e a participação social também diretamente impactada, para que a gente possa falar a mesma língua, para que não tenha aquele problema que a gente enfrenta e conversa tanto do desconhecimento da mineração, para que ela seja encarada não como um bicho de 7 cabeças, mas como o que é nosso do dia a dia na sociedade. A gente não vive sem mineração. Isso precisa ser encarado e precisa ser falado. Eu posso fazer um comentário importante sobre isso, Débora e Eduardo. Bom, primeira coisa é o seguinte, a gente falar sobre mineração aqui para esse grupo, porque para a maioria das pessoas que estão nos ouvindo, nós estamos falando mineração para convertidos. Nós sabemos da importância da mineração. Acho que a sociedade aqui ainda não sabe ainda da nossa importância, ou até sabe, mas eventualmente não funciona bem. Você falou uma palavra, Débora, que eu estava ouvindo vocês comentarem aqui e me tocou muito forte, que é uniformização. Uniformidade que você usou. Uniformidade, quer dizer, você pensar como se fosse uma maneira única não é o ideal, que cada um pensa diferente e tem características, mas isso é que eu elogio muito o antigo DNPM, que hoje está com esse ar novo de agência, e isso é o grande sinalização que a gente percebe da uniformização, é porque nós passamos muito tempo com uma jurisprudência administrativa muito regionalizada, e isso sem pensar na visão própria de cada um, da sua visão, como você falou, um exemplo, um geólogo pensando como geólogo, não como o outro como engenheiro, e não pensando no que é a nossa legislação da agência, da eficiência do aproveitamento dos recursos minerais no Brasil, que é um princípio hoje da própria agência, disso que você colocou, do tratamento, das penalidades, quer dizer, tem que ser rigoroso com quem não cumpre a lei, tem que ser fazendo isso. E essa construção de uniformização, aí a minha veia como advogado, nós não vamos inventar a roda. O que acontece nos países do mundo todo? Para que existem supremos tribunais ou tribunais? É para que aos pouquinhos vai gerando um conceito que em cada caso concreto vai ser aplicado ou não. Então esse trabalho, seja no Rio, seja no Pará, e nós temos que pensar essa questão das substâncias minerais e das características de cada uma. É diferente você tirar a água mineral, vamos dar o exemplo aí do invase aí. Eu participei desse assunto à distância, e foi um ganho fantástico esse assunto aí, desse voto seu, dessa questão voltando ao plano Lavra regulatório, porque a própria Agência Nacional de Mineração, o mundo permite vazar água em PET, nós tínhamos uma norma lá que dizia claramente que não podia vazar em PET, quer dizer, um negócio que era antissustentável, né, um negócio Exatamente. que você tinha você tinha que julgar lixo, né, que você tem que fazer vidro, fazer totalmente fora do mundo atual. Então olha para você ver que um ato normativo desse, a importância desse ato normativo para uma atividade geral que está alinhada às principais questões do mundo. Então, às vezes, e não estou aqui criticando o passado, porque ele foi grande para a gente chegar ao momento que a gente está hoje, mas isso que vocês falaram da uniformização é o grande trabalho a ser feito. Esse pensamento que a diretoria tem, e eu falo aqui para o público em geral, olha, imagina vocês, quando assumiram a diretoria, você tinha um DNPM, onde você tinha um diretor-geral que tinha caneta praticamente única. Tá?
até para poder vocês entenderem, criarem uma estrutura dos diretores para criar essa agência, todos têm que entender que isso é algo construído e de diálogo. Então, ninguém quer dizer que uma visão está correta ou inadequada, mas o que é o bem comum? O que é que se quer para o Brasil em termos de desenvolvimento dessa visão globalizada da OCDE e etc. Então, esse é o grande trabalho que vocês estão fazendo e eu aplaudo aqui em público o trabalho que vocês estão fazendo. E está provado aqui no Plano Lavra que as coisas estão acontecendo. Os 4 itens que já estão concluídos, e olha que isso aqui é um desafio gigantesco que está sendo feito. Então, eu tenho conversado muito, e cada gerência, né? Não vou falar superintendência antiga, que às vezes o filho do Bigode fala, e as pessoas que estão aqui, eu acompanho praticamente o Brasil inteiro, tem vários exemplos de gente que não tinha condições de trabalhar e trabalhou com muita sobriedade com a visão dele do que era correto. O que faltava? Faltava o quê? Um entendimento, esse que vocês estão fazendo, de criar essa uniformização, e isso você não vai criar de uma hora para outra. Você vai criar exatamente debatendo os casos, criando as regras gerais, consertando aos poucos aquilo que eventualmente foi exagerado ou mínimo, às vezes você está menos do que isso. O administrado ou o empresário que quer minerar, o que ele precisa? Ter a regra do jogo bem conhecida. Tá? Se a regra é boa ou é ruim, tá? Ela é a regra. Tem muito lugar do mundo, você vê lá na África projetos que se desenvolvem com regras sem menor condição, mas e o cara não aplica lá porque sabe que vai mudar a regra a qualquer hora. O que nós não podemos é, mudar a regra a qualquer hora, mas pode-se mudar a regra sim, se ela se provou que ela é errada num determinado momento. Sim. Ok? Mas é construído de uma forma sem colocar os contratos e sem... Mas a previsibilidade é o dom maior. É o ideal. E quem vai dar isso é a diretoria a partir daí com essa... Gente, vocês começaram... Olha o que aconteceu. Eu fico impressionado nessas audiências públicas que eu tenho oportunidade de ver e acompanhar. Vocês estavam julgando casos que não eram casos de diretoria geral julgar. Tem que ser delegado, mas se você não começasse a fazer assim, como é que você ia chegar? Como é que você muda uma cultura de uma hora para outra se não começar? É hercúleo, como eu falei. Então, eu acho que o caminho é esse, acho que minha visão pessoal, vocês estão no caminho corretíssimo de pensar assim. Acho que todos os serventuários da agência e todos nós, operadores, temos que entender que isso é um processo de construção, tá? E que os casos conceituais vão ser acertados e aquilo que eventualmente não vier certo vai ter instância para consertar. Eu acho que isso que as pessoas têm que entender. Isso é um procedimento, né? Tem horas que as coisas podem não dar certo, mas é o que a gente fala, até a questão que o Eduardo falou da previsibilidade, e é uma coisa que a gente deveria ter em mente, que as normas nem sempre são eternas. Até porque, às vezes, ela vai ficando obsoleta. É o nosso caso, às vezes, do Código de Mineração. Muitas coisas nele são ótimas, mas muitas coisas a gente vê que já estão obsoletas e poderiam melhorar, né? Então, eu acho que na hora em que a gente coloca algumas resoluções, eu acho que nesse ponto a figura da agência ela é muito bem-vinda. Quando a gente cria as resoluções, elas podem ter alguma espécie de prazo revisional. E aí permite que a própria agência revise isso daqui a algum tempo, à luz do momento da sociedade, fazendo com que aquela resolução, sendo revisitada e revista, ela possa sempre se manter moderna, e aí a gente não deixa aquela coisa ficar obsoleta, morosa, para evitar o que aconteceu com o DNPM. Como o Eduardo disse, há 40 anos atrás ele era moderno e agora ele virou um grande elefante branco e moroso, né? Eu acho que aí a gente vai conseguir ter uma agência sempre se modernizando. Eu acho que talvez a gente ainda não consiga alcançar, mas eu acredito que daqui a uns 3, 4, 5 anos a gente provavelmente não vai estar mais na diretoria, mas a gente já consiga visualizar esse caminhamento com cara de agência. O setor vai vendo isso. Como eu falo, a gente não tem mais que pensar só para dentro do país, a gente tem que pensar para fora. Que visão que nós estamos dando lá para fora de que o país é um lugar bom, é um lugar possível, previsível, com regras claras, como a gente falou, para se investir. Eu acho que esse é o mote que a gente precisa dar. Eu vou pegar esse gancho.
E Vai, uma Eduardo, coisa, pois só não. para complementar, Marcelo, até voltando um pouco para o Plano Lavra, uma das coisas que a gente tem que tentar observar é a gente não está inventando a roda. O próprio Plano Lavra não está inventando a roda. Vou até citar um caso aqui da guia de utilização. O que a gente fez com a guia de utilização? Quais foram as duas grandes mudanças na guia de utilização? Uma questão é de desvencilhar do licenciamento ambiental. Então, ou seja, a gente tem uma quantidade absurda de guias que a gente não emite porque não tem licenciamento ambiental. Por que isso? Porque a mineração é diferente de uma indústria que eu tenho um processo para licenciamento ambiental e um processo dentro da agência, ou então dentro de um outro órgão, por exemplo, no caso da Anvisa, um restaurante, Prefeitura eu tenho mesmo. uma coisa e eu tenho licença ambiental, um não fica vinculado ao outro. Porque aí eu estou fazendo com que o minerador espere 2 vezes na fila. Então, isso é uma das coisas que não faz sentido. Então, isso é uma das coisas que a gente está tentando dar essa engrenagem. E aí sim, eu emito a guia, só que a guia, logicamente, sem a licença, ela não vai ter validade. Então, se o cara fez uma lavra sem a licença, ele vai ser punido por isso. E a outra coisa é a questão da vistoria em loco, que é uma grande amarração que não tem sentido. Então, muitas vezes, uma guia de utilização é muito melhor fazer uma vistoria durante a guia do que antes. Por que isso não é feito? Então, utilização de imagem de satélite, tem várias outras ferramentas que já são utilizadas no mundo todo e no processo minerário não era utilizado. Faziam casezinhos para ficar, vamos utilizar o drone para fazer essa análise. Beleza, mas faziam em casos pontuais, às vezes casos que eram de grande relevância nacional, mas não era uma coisa by the book. E agora pode ser by the book. A gente tem... o caso era surreal, né? De satélite, ferramenta de Você satélite. condiciona dar a guia a uma vistoria antes da guia efetivamente acontecer. Por que eu não vou vistoriar enquanto a guia estiver sendo operada? Né? E sim, antes. Antes eu não vou ver nada. Eu preciso estar lá, presente, quando eu achar que deve, não quando o minerador souber que eu estou indo, né? Para vistoriar quando for o caso, para saber se ele está cometendo alguma irregularidade. Esse é o efeito prático, efetivamente, da fiscalização, né? E não condicionar, olha, você só vai ganhar guia quando eu for lá para olhar, para ver. E em números, não tem como a gente atender isso, nem que se a gente tivesse um exército de fiscais. Não tinha como acontecer. Isso é matemática. Não, e outra coisa que a gente vai entrar agora, exatamente, que tá o nosso superintendente Cordeiro está para finalizar, a gente tem um prazo, eu acho que era até mês de julho agora, que é o relatório final de pesquisa, a gente também vai fazer uma alteração procedimental, vai fazer um requerimento, um escopo mínimo que tem que ter no relatório final de pesquisa, ou seja, o escopo mínimo não, o escopo restrito. É o básico. Porque, só para ter uma coisa, Marcelo, a gente tem relatório final de pesquisa com 30 mil páginas. Tem noção de como é analisar isso? Tu não quer que tenha um backlog absurdo de relatório final de pesquisa, porque o minerador coloca o que ele quer lá dentro, então muitas coisas não fazem sentido estar lá. Então, isso é o Plano Lavra, a gente tentar fazer essa regulação, essa simplificação para a gente andar mais rápido. Né? Então, um outro case também que já está em pauta, né? Na verdade o prazo termina agora sexta-feira, é a consulta pública de disponibilidade, que a gente até tem uma live amanhã aqui sobre isso. É um novo procedimento de disponibilidade, 100% transparente, 100% sem a gente saber que está concorrendo, com edital popular para o caso do processo minerário. Se a gente fizer um processo de disponibilidade para ferrosos, a gente pode botar pagamento mínimo, garantia, preço mínimo, como é o caso desse edital que está agora, não tem preço mínimo, então é uma oferta, só tem o pagamento dos emolumentos, realmente, que é em torno de R$1.000, o resto, qualquer lance pode ser dado, ou seja, é uma nova visão de soltar áreas. A gente tem aí quase 50 mil áreas represadas durante todo esse ano da NPM. Então, a gente vai botar agora um bloco aí de no mínimo 500 áreas, mas a nossa ideia é mês a mês começar a soltar bloco, então automático. Aí qual é a nossa dificuldade? Digitalização de processo. Você imagina a gente estar passando por uma pandemia se a gente não tivesse protocolo eletrônico entrado em setembro do ano passado? Imagina o caos. Já está literalmente parado. Sem fazer nada. Olha isso aí.
Gente, a nossa temática está bacana demais. Tem um mundo de perguntas aqui. Eu acho que eu quero só fazer uma ponderação sobre esse ponto para a gente começar aqui, atender um pouquinho algumas colocações aqui do público para vocês, né? Que nossa conversa está excelente. E eu faço só um comentário antes de passar para as perguntas rapidamente, Eduardo e Débora, que é o seguinte. Está acontecendo hoje com a agência, isso que vocês falaram, nós temos muita coisa construída que não está hoje organizada em termos da gente colocar para frente. Isso vai emergir com muita propriedade. Como vocês disseram, ninguém está inventando a roda. Tá? E essa questão do licenciamento ambiental versus mineração é algo que eu sempre defendi. Olha, para vocês terem ideia, minha dissertação de mestrado é 1990, e nessa época eu defendia a compatibilidade da atividade de mineração e meio ambiente e dizia que o antigo DNPM devia assumir o licenciamento ambiental da atividade de mineração. Quase me mataram nessa ocasião. Tá? Agora, eu quero dizer para vocês o seguinte, é isso mesmo, não dá para... O empreendedor hoje ele é responsabilizado civilmente, administrativamente e criminalmente se ele fizer algo errado. Não tem que a agência cuidar, ela tem que fazer a função dela, examinar as questões e fiscalizar e aplicar penas rigorosas para quem não cumpre aquilo que assumiu. Se ele está utilizando uma guia de utilização, por exemplo, para fazer algo diferente do que aquilo que foi emitido e não cumpriu as normas, ele tem que ser penalizado. Ponto. A fiscalização tem que ser nesse sentido. Agora, o que está sendo colocado aqui, as perguntas, tem uma muito interessante que eu vou passar para vocês aqui, que é a seguinte. O pessoal tentou organizar um pouco as perguntas aqui e eu acho que ela é uma pergunta bacana, tá? Além desse alinhamento aí da questão do ambiental que vocês já colocaram. A pergunta é o seguinte. A colocação foi, de uma forma... A ANM está efetivamente sendo mais ágil na publicação de portarias de lavra para aquelas portarias de sua competência, para minerais utilizados na construção civil. Por outro lado, entendo e me preocupo que essa mudança de filosofia não chegou à SGM, onde a frequência de publicações de decretos de lavra que afetam as mineradoras, que não se enquadram nessa classe, pois foram sendo publicadas 196 em 2017, 154 em 2018 e somente 148 em 2019. Ou seja, aparentemente, na minha leitura, o gargalo não está na ANM, sim na SGM. Nesta linha, existem alguns endereçamentos para inversão dessa curva. A pergunta aqui vem, se não me falha a memória, de José Ricardo Pisani. Tá? É uma pergunta excelente, a gente vê desse alinhamento e dessa visão que as coisas estão caminhando. Eu percebo nitidamente, pegando esse gancho do edital de disponibilidade, que é fundamental, nós temos um passivo enorme na ANM para ser resolvido, temos que começar a evoluir com esse passivo, isso é importante para o desenvolvimento no Brasil, e pego essa pergunta aí, que para vocês pensarem um pouquinho sobre isso, que é temático e é polêmico, e eu não poderia deixar de colocar, para ouvir a opinião de vocês, e depois eu faço algumas considerações a respeito. Vamos lá, Débora, primeiras damas? Pode ser. Eu posso atribuir isso a uma questão, em primeiro lugar, né? Existe também um pouco de complexidade maior na análise dos requerimentos de concessão de lavra do que não é da nossa alçada, né? Daí grandes empreendimentos como minério de ferro e outros metálicos. Mas para isso, e aí por isso talvez isso tenha um pouquinho mais de demora até talvez chegar na Secretaria de Geologia. Só que a gente também tem pensado muito nisso, e aí o que a gente identificou? O mesmo tempo de demora que um técnico leva para fazer a análise de um processo de mineração de ferro, ao mesmo tempo que o técnico também tem de demora para uma extração de areia. Porque é o mesmo técnico, é a mesma equipe, e não deveria ser assim, e a complexidade fica igual para areia como para minério de ferro. Então, o que a gente já tem colocado, a gente já está ensaiando e já executando isso, já estamos fazendo isso com algumas áreas da Vale, e agora a gente, nessa reestruturação, a gente já está começando a amadurecer mais isso, é separar pelo porte e pela complexidade dos empreendimentos. Então, o que a gente vai fazer? Materiais de construção civil, de pequeno a médio porte, que são estruturas mais simplificadas, nós vamos colocar para as equipes técnicas
especializadas para isso, e as outras equipes técnicas mais acostumadas, com maior porte, com maior complexidade, como minério de ferro, outras estruturas maiores, elas vão ficar mais dedicadas a essas análises de maior complexidade. Então, o que vai acontecer? Essas equipes elas vão analisar esses projetos de maior complexidade. Como assim? Vamos pegar o paralelo da área ambiental, o pessoal que analisa a RIMA de grande porte. Fica ali mais focado naquele agrupamento. E aí vai liberar todo o pessoal que vai fazer a análise das outras áreas com menor complexidade. Então, a gente consegue otimizar tanto para o pessoal que teria que ter a sua área analisada para empreendimentos maiores, quanto para os menores. Porque antes ficava todo mundo na mesma fila. E isso a gente tenta cada vez mais melhorar e otimizar a fila com essas pequenas coisas, que na verdade a gente não está mudando muita coisa, a gente está reorganizando a fila. Isso é uma das coisas que a gente pretende aí começar, a gente já começou, mas pretende tomar isso como uma base aí daqui para frente. E com essa descentralização que a gente vem fazendo, e se Deus quiser, vai dar certo, a gente com a digitalização consegue ter isso no território, isso vai ficar muito mais fácil para a gente trabalhar com as equipes especiais. Eduardo, eu acho que você pode complementar. Na verdade, também tem uma outra coisa que interfere nesse prazo, que é a questão da própria digitalização de processo, né? O processo chega físico, ele tem uma morosidade de tramitação de um lado para o outro. Eu já soube, já tive alguns mineradores já me falaram para mim, já me falaram que a SGM está mais célere na análise, tem portaria de lavra que chegando depois que a gente envia, está saindo em torno de 30 a 35 dias, ou seja, realmente deu uma certa agilidade. Só que quando chega lá, qual é o primeiro que eles fazem? Eles digitalizam tudo. Então, se o processo já sair digitalizado da gente, ele já ganha mais esse tempo. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente está fazendo essa força-tarefa de digitalização, teria todo um normativo para como é que é a digitalização de processo, a questão de sigilo está sendo uma certa barreira, porque tem que tirar do processo, fazer uma pastinha a mais, então isso encarece até a própria digitalização de processo. A gente tem uma tomada de subsídios em relação a sigilo, até que a gente vai fazer quer fazer uma audiência pública em relação a isso agora no final do mês. Então, tudo isso interfere, e só para vocês terem uma noção, com a quantidade de processos que nós temos, a gente precisa de um orçamento em torno de 30 milhões de reais para digitalizar todo o nosso processo. Então, é uma cifra significante, então isso aí a gente vai ter que arranjar orçamento para isso, e é difícil a gente fazer isso num ano só. Mas eu diria que o nosso maior projeto para esse ano, né, comparado ao do ano passado, que foi o protocolo digital, esse ano um dos grandes projetos que nós temos é iniciar a digitalização de processos. E aí sim, começar com processos ativos, começar com portaria de lavra, começar com guia de utilização, ou seja, tudo para ver o melhor impacto no setor mineral, ou seja, de rápido resposta, geração de emprego, geração de renda. Isso vai ser o nosso foco. Que tem a ver com o nosso plano Lavra e que tem muito a ver com aquilo que a gente estava comentando originalmente, né, gente? É isso aí, tem que ter estrutura para as coisas acontecerem, e acho que o caminho está certo. E eu estou fazendo vários elogios, vocês estão vendo aqui no chat do pessoal que tá comentando, além das perguntas aqui, que estão gostando muito da nossa... bem os xingamentos. Você está vendo? Bom, então, gente, vou fazer aí as perguntas, e eu acho que o nosso painel, nós já estamos chegando para a parte final dele, tá? O tema é fantástico, eu acho que nós três aqui, todo o público, poderíamos discutir isso aqui umas 8 horas, 9 horas a respeito, eu acho que, mas está dando uma visão muito clara na minha concepção do que está sendo feito e a questão do plano de lavra. Então, eu queria passar para vocês aqui, nós já estamos aqui no nosso tempo aqui quase finalmente da nossa live, para passar para a Débora e para o Eduardo algumas considerações finais, tá? No sentido de o que vocês estão enxergando para frente disso, falar desse plano de lavra. Eu sempre fico muito feliz aí de ver, tá? Essa situação do plano de lavra, da pandemia e coisas dessa natureza, tá? Então,
aproveitando o momento aí da questão da Débora, Ladies First, pela letra alfabética, doutora Débora, e depois o Ricardo, o Eduardo, e vamos em frente aí para a gente fechar esse painel que está muito interessante. Bom, essa questão da pandemia realmente é algo que, de novo, também não estava nos nossos planos. Ela impactou bastante, tem ainda impactado muito no nosso dia a dia, mas a gente teve que novamente reaprender, se reeducar, lidar com essa questão de ficar em casa e, ao mesmo tempo, não colocar a agência de molho, né? Tentar fazer o máximo que a gente consegue fazer da agência e botar ela para funcionar, melhorar. A gente está tentando fazer o nosso melhor com o que a gente tem, né? Acho que dentro do que a gente se propôs, a gente tem tido aí um relativo sucesso. A gente gostaria de estar fazendo muito mais. A questão como o Eduardo falou, o projeto de digitalização é uma das nossas principais questões, e eu acredito que se a gente começar ainda esse ano fazendo as partes principais dos processos que a gente pretende digitalizar, a gente vai ter aí um impulso muito grande, um aval enorme do que a gente precisa fazer. O protocolo digital já deu uma melhorada ótima, tem processos já inteiros digitais e que caminharam bem rapidamente, isso foi muito bom, já deram um retorno excelente. E agora, para o final do mês de julho, a gente está aí em vias de ficar pronto o requerimento eletrônico, requerimento de pesquisa online também. A nossa ideia é colocar ao máximo as questões online, onde tanto o técnico da gente quanto o empreendedor consiga colocar o máximo de questões online e a resposta de análise seja o mais rápido possível. Então, para ficar o menos subjetivo, o mais rápido, o mais pontual que a gente puder fazer. Porque com isso a gente dá segurança para as duas partes. Tanto o técnico vai ter segurança de análise, quanto o empreendedor também. E é aquilo que a gente fala, a regra tem que estar muito clara para os lados. Só para exemplificar até, Débora, desculpa, Marcelo, esse requerimento online de pesquisa, se a área estiver livre, não tiver interferência nem nada, em 30 dias o cara vai ter a área. E esses 30 dias... 30 dias porque temos o regime de licenciamento. Exatamente. Ele só tem que ser 30 dias seria logo do regime de licenciamento, senão ele seria em 4 dias, ele teria acesso à área. Acabou. Então, essa é a nossa visão. É desburocratizar nesse tanto. O cara é autodeclaratório, ele vai fazer isso, de novo, se ele mentiu, ele vai pagar lá na frente por isso. Mas se ele fez tudo certinho, em 30 dias ele vai ter acesso à área. Vai pagar o DARF, vai tudo, vai embora. Porque, como a gente vê, a guia de utilização, ela parece que foi aberta às porteiras, só que não. Quando a gente emite a guia está lá liberada, e se a gente for fiscalizar, o sujeito não estiver com tudo ok, ele é tratado no rigor da lei como se ele fosse um ilegal. Então, a gente teoricamente, permite que a gente facilitou na guia, mas na fiscalização a gente apertou. Então, dessa mesma forma, o requerimento online da mesma maneira, e as outras sequências que a gente vem dando vai ser da mesma forma. Então, o que a gente pretende fazer daqui para frente é facilitar ao máximo a vida do empreendedor que esteja correto. E dificultar ao máximo que esteja incorreto. Basicamente, o meu recado é esse. Eduardo, agora a bola é tua. Não, acho que é isso aí. O que a gente espera é exatamente isso. A gente tem até... está dentro desse nosso planejamento estratégico, né? A gente tem nossa visão, nossa missão, na verdade, qual é agora? Melhor uso do recurso mineral. Então, e para que serve isso? Para o bem-estar da sociedade. Então, esse é o papel da ANM. Então, outra coisa, até lembrando essa questão da garantia financeira, que eu estou vendo que tem uma pergunta já entrando nela, a gente tem uma tomada de subsídio que finaliza semana que vem, dia 26. A garantia financeira, ela pode ser uma coisa muito simples, porque a ANM, nesse aspecto, ela só vai ser um cartório. Eu não preciso entrar no mérito
do valor daquele título minerário. Quem vai dar esse valor é o mercado. Então, eu só tenho que falar que o A vai penhorar o título de B. Acabou. Eu sou um cartório para isso. O mercado vai tomar conta disso. A gente vai ter a nossa certificação de recursos de reserva, que está saindo também agora e no mês, que qualquer pessoa habilitada pode fazer isso. O mercado também vai ditar quem tem o qualified person. Então, isso é tudo de mercado. Deixa para o mercado regular. Eu não preciso tirar ninguém do mercado para isso. Então, a gente tem que estabelecer as regras mínimas. E acabou. A gente, na verdade, vai valorizar o bem mineral como deve ser. Exatamente. Então, que o mercado tome conta do mercado. A gente só vai fazer a segurança de entrada. Então, essa é a visão que a gente quer botar. É menos peso no Estado em relação a isso, na verdade. É o autodeclaratório, é o controle digital, assessoramento remoto. Tem milhões de ferramentas que a gente vai começar a usar mais e mais no nosso sistema. Finalizando, seria isso. Bom, gente, infelizmente o nosso tempo está no limite final mesmo. A gente quer agradecer e quer falar exatamente isso. O mercado é soberano, o mundo é soberano nesse assunto, governança é fundamental para as empresas operarem no setor de mineração, não haverá dinheiro de bolsas, é impressionante o potencial que nós temos nos nossos recursos, que a gente ainda não tem de incentivo. O mundo está ávido para poder pesquisar e minerar no Brasil, e agora com a ANM conseguindo trabalhar dentro das situações de mercado, isso tudo vai atrair investimento. Então, eu vejo isso com muita felicidade, a ponderação de que vocês estão fazendo aqui para todos nós. Estamos aí, e eu acho que todo o setor tem que colaborar para que isso aconteça. Né? Essa questão aí das consultas, isso é fundamental para entender. Nós temos muita coisa, muito elemento de muita gente preparada para poder contribuir, ninguém está querendo inventar a roda, como foi bem colocado aqui. Então, o fato é, vamos contribuir às consultas, tudo isso aí está sendo feito, é impressionante isso que estamos aproveitando, e vamos aproveitar o Plano Lavra, né, Eduardo e Débora, para que o Brasil, a mineração ajude, como sempre ajudou o Brasil a superar esses problemas daqui para frente, né? O fato é o seguinte, me desculpe aqui que alguém me telefonou no computador. Eu queria agradecer a todos, eu queria perguntar ao pessoal do apoio aqui, acho que nós estamos exatamente no limite do horário, eu posso continuar aqui a noite inteira, mas eu acho que vai cair a nossa live. Tá? Então, para despedir, agradecer muito vocês dois por estarem aqui conosco, peço desculpas como moderador, se não cumpri bem o meu papel em algum momento, foram várias perguntas a quem nos assistiu, mas eu acho que foi realmente muito bacana a gente entender o conceito, entender onde vocês e a diretoria da ANM estão pensando, e da minha parte só tenho que aplaudir esse trabalho de vocês. Tá? Eu pessoalmente, e talvez lembrando o papai que está lá no céu, ele estaria muito feliz de estar vendo a mineração brasileira e a ANM aqui, aí na briga desses 5 diretores, de todos que estão aí juntos hoje, aí, se esforçando, com muita inspiração, transpiração, ele dizia isso, em prol do melhor aproveitamento dos recursos minerários brasileiros e em prol da nossa sociedade, do desenvolvimento sustentável, que nós somos uma grande atividade. Né? Obrigado a todos, e eu acho que nosso tempo aqui está realmente se extinguindo. Tá? Obrigado, Marcelo, também prazer nosso, ficamos aqui à disposição, obrigado pelo IBRAM e aí por todo o carinho aí, por lembrarem da gente de fazer essa live. Ficamos à disposição. Boa tarde. Tchau, obrigada. Obrigado a todos, então.